Salmo 139, versículo 13 até o 16. Amém? Bom, do versículo 13 ao 16 diz o seguinte: Tu formastes o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Amém. Bom, para começar a falar sobre o meu testemunho, eu preciso falar um pouco da história do meu pai e da minha mãe. A minha mãe, ela tinha 14 anos quando ela engravidou de mim. Meu pai tinha 17 quando engravidou minha mãe. Alguém aqui tem 14 anos? Tem alguém aqui com 14? Não? Quem? A menina ali? Então tá bom. Olha ali, ó, a menina tem 13? Vai fazer 14. Cara, a minha mãe com essa idade, ela grávida, minha mãe é um toquinho assim, tem 1,50 e pouco, então você imagina. Uma menina engravidou, meu pai com 17, a minha mãe fez 15, meu pai 18 e eu nasci. E foi um tempo muito difícil para os meus pais, porque foi um acidente, querendo ou não. Não foi algo planejado, não foi algo planejado por eles. Eles namoravam, eles tinham um relacionamento, eles não eram da igreja, tinham um relacionamento e acabaram tendo eu. Tanto que a minha mãe chegou grávida para o meu avô achava que ela era virgem ainda, e minha mãe chegou grávida para conversar com ele. Então foi um tempo em que eles foram muito julgados também. Minha mãe de 14 anos é o que? É o 8º ano do ensino fundamental? 9º ano? Você é professora? Ah, é? Cara, 9º ano do ensino fundamental. Imagina uma menina pequenininha assim, grávida. Minha mãe não tinha nem entrado no ensino médio. E ela é engravida do meu pai. E eles começam a viver isso. Hoje em dia ainda é escandaloso. Imagina naquela época, eu tenho 23 anos. 23 anos atrás. Cara, foi algo extremamente difícil para eles, não foi algo fácil. E de certa forma isso foi passado para mim. Então eu cresci nesse contexto em que meus pais eram muito novos e eu olhava minha família, todo mundo assim, minha família é muito grande, meus tios, minha bisavó tem 9 filhos, então são 9 tios com esposa, e pensa naquela, sabe, uma família muito unida, Natal, então todo mundo ali, e todo mundo muito bem estruturadozinho. E eu cresci, meus pais se separaram, terminaram o namoro quando eu tinha 3 anos, e eu cresci nesse contexto. Como a minha mãe, ela precisava fazer o ensino médio ainda, a minha mãe não teve tempo, não tinha como ela cuidar de mim. Minha mãe era uma criança, ela precisava ir para a escola, ela precisava aprender, ela teve, como meu pai e ela me tiveram cedo, eles tiveram que sair para trabalhar mais cedo também. Com 18 anos, meu pai já estava trabalhando no escritório e sustentando a casa e comprando apartamento, já estava com filho, teve que crescer do nada, teve que crescer de repente. A minha mãe também, só que a minha mãe ainda passou pelo ensino médio, terminou o ensino médio, começou a trabalhar, não teve tempo de fazer faculdade, porque fralda é caro, né? Teve que começar a trabalhar para sustentar a minha casa, para sustentar um filho. E eu fui criado pelos meus avós. Meus pais também não tinham casa própria, eles se separaram quando eu tinha 3 anos de idade. Não foi algo que me afetou, eu nem lembro direito, mas eu fui criado pelos meus avós. Eu lembro que eu vivia com mochila nas costas. Eu fazia assim, ó, eu sempre tive um relacionamento muito bom, tanto com meu pai quanto com a minha mãe, e nas duas famílias. Só que de terça e quinta eu ficava na casa do meu pai, de segunda e quarta eu ficava na casa da minha mãe, e final de semana eu ia intercalando. Então, se eu tivesse final de semana na casa do meu pai, sexta-feira eu estava na casa do meu pai. Se fosse da minha mãe, sexta-feira eu estava na minha mãe. E eu vivi com mochila nas costas minha vida inteira. Eu falava, Jesus amado, velho.
Pegava a mochilinha, uniformezinho da escola, ia lá para casa do meu pai, dormia, acordava de manhã, ia para a escola, mochilinha, ia para casa da minha mãe. Cara, eu vivi desse jeito. Eu peguei uma aversão a viver de mochila, e é engraçado que hoje eu sou missionário. Então assim, é a mesma coisa, só que muda que eu vou com uma bagagenzinha de mão para lá, eu vou com uma bagagem de mão para outro lugar. Também estudei fora, eu sou formado em fisioterapia na Unesp, aqui do estado de São Paulo. Eu fiz 4 anos, eu sou de Campinas, fiz 4 anos de faculdade lá em Marília, interior de São Paulo, vocês conhecem? Então, passei também 4 anos, como eu congregava na igreja em Campinas, todo final de semana, minha faculdade das 8 às 6 da tarde, das 8 da manhã às 6 da tarde, eu pedia para a professora para sair um pouquinho mais cedo, 5 horas eu pegava o carro, ia até Campinas, chegava lá às 9, tomava banho, fazia uma célula que a gente liderava, e 4 anos também com mochila nas costas, assim, minha vida inteira foi mochila nas costas, e eu achava que um dia isso ia terminar, eu descobri, cara, não, eu terminei a faculdade e falei, acabou. Aí Deus me chamou para a obra integral, eu percebi que era Ele, só estava me preparando para o que eu ia viver depois. Mas, voltando para a minha infância, eu cresci um menino meio desobediente, porque eu fui criado pela minha avó, então a minha avó era minha figura materna. O meu pai ele era um pouquinho mais rígido que a minha mãe, eu via ele como pai, mas a minha figura materna era a minha avó. E só abrindo um parênteses aqui, ano passado foi um ano muito difícil para mim, porque essa avó que praticamente me criou, ela faleceu por Covid, e cara, foi 3 dias, eu cheguei lá, vi ela mal, depois de 3 dias ela tinha falecido. Foi um ano muito difícil. Eu fui criado por essa avó, por isso a figura materna, por parte de mãe eu não tinha, eu via minha mãe como minha irmã mais velha, e minha mãe não teve tempo de crescer, de amadurecer assim. Teve muitas situações que ela ainda era uma menina. Imagina, eu estava com 5 anos, minha mãe é pequenininha, eu com 5 anos, ela com 20. Eu com 8 anos, ela com 23. Até hoje eu saio nos lugares, as pessoas me veem e acham que a gente vai em restaurante, a gente vai num restaurante assim um pouquinho, a galera acende vela, achando que a gente namora. Eu falo, pelo amor de Deus, apaga isso aí. Sopra assim, não. Porque ela é muito nova. E por eu não vê-la como uma mãe e não ter essa figura materna, eu não respeitava. Então a minha mãe, ela queria exercer a maternidade sobre mim, ela queria exercer a autoridade sobre mim, e eu não respeitava. Eu cresci dessa maneira desobediente, e quando a minha mãe começou, eu entrei na fase da adolescência, que é difícil, né? Vocês sabem como é, cara, aquela fase que a gente não concorda com nada que os pais falam. Eu entrei nessa fase, e eu já estava tendo muito conflito com a minha mãe, e eu peguei e saí da casa da minha mãe, falei, cara, eu vou morar com meu pai, não está sendo saudável, não está legal, não está bacana. Peguei e fui morar na casa do meu pai. Porém, o meu pai, ele tinha acabado de casar. Então vocês imaginam, recém-casado, do nada aparece um menino lá, para morar lá, com mochilinha nas costas, só que dessa vez para ficar com a mochila lá. E eu tinha também muito problema com dormir sozinho. Quando eu era pequeno eu tive uma experiência, eu não cresci na igreja, então não tinha esse negócio de manifestação, eu não sabia o que era isso. E quando eu era pequeno eu tive uma experiência de ver um demônio, de ver uma pessoa manifestar um demônio, cara, e aquilo, nossa, me arregaçou, assim, emocionalmente. Eu não conseguia dormir sozinho. Então, meu pai, recém-casado, tinha que fazer o quê? Ficar no meu quarto até eu dormir. E se eu acordasse, meus irmãos, à noite, eu ia lá na porta dele, pai, fica aqui até eu dormir, porque eu tô com medo. E foi anos assim, cara, foi anos. Era uma coisa que realmente me apavorava. Só que, por conta da maneira com que eu fui gerado, por conta da minha mãe ter 14 anos, do meu pai 17, eu sempre tive na minha cabeça que eu fui um acidente. Eu sempre tive na minha cabeça que eu estava incomodando. Hoje eu entendo isso, antes isso estava dentro de mim, mas eu não sabia o que era. Era algo que estava silenciado no meu coração. Eu falava, cara, eu não me sinto parte disso, eu não pedi para eu nascer.
Eu não pedi para vir ao mundo. Eu não pedi, eu simplesmente vim, só que eu devo ter vindo por um acidente. Os meus pais namoravam, eles tinham relação sexual, eu vim. Eu cresci com essa sensação de ser, sabe, um peixe fora d'água. Cara, por que eu estou fazendo nesse mundo? Não faz sentido eu estar aqui. E eu não conhecia a palavra, eu frequentei a igreja católica, mas eu não gostava da igreja católica. Eu lembro que eu ia lá, uma criança, meu pai me obrigava a ir na igreja. Eu chegava lá, de domingo, família toda reunida, os primos tudo jogando bola, eu tinha que sair 3 horas da tarde, a hora que o churrascão estava comendo solto, para ir para casa, tomar banho e ir lá ver alguém tocando um órgão. Então eu não tive um contato assim, sabe, de entender o que eu li, Salmo 139, de entender que havia algo além, de entender que havia um Deus, havia um propósito. Eu não tive esse contato, por isso eu cresci dessa maneira. Eu cresci pensando que eu era um acidente, eu cresci pensando que eu estava incomodando, e para ajudar fui morar com meu pai recém-casado, essa sensação só aumentou, só piorou, que eu falava, velho, ainda por cima eu não consigo dormir sozinho, Jesus, eu não sabia que eu podia pedir ajuda para Jesus, eu não tinha o que fazer, só que eu queria, no fundo, gente, eu acho que a gente sempre quer fazer parte de algo. Acho que no fundo, todo mundo tem no coração, cara, eu quero me sentir parte de algo. E eu não me sentia. Eu não me sentia parte da minha família. Eu não me sentia parte quando eu estava com meu pai. Eu não me sentia parte quando eu estava com a minha mãe. Eu não me sentia parte de nada. E tudo na minha cabeça dizia que eu era um incômodo, sabe? E, cara, quando eu fiz mais ou menos ali 15 anos, eu fui viajar para os Estados Unidos, e eu conheci um menino que ele, assim, a vida dele era muito livre, ele morava sozinho, tinha 18 anos já, morava sozinho, num bairro lá num condomínio, lá em Campinas, que chama Alphaville também, assim, é um condomínio top, e ele tinha uma casa top, morava lá sozinho, e eu comecei a frequentar a casa dele, e a galera toda se reunia ali, e a galera adolescente, e bebia, e usava droga, e fumava, e eu comecei a ter um contato com aquilo. Até os 15 anos, até a minha adolescência, eu não tinha experimentado nada. Eu sempre tive muito medo de experimentar qualquer droga, porque eu tinha um tio viciado, tem um tio viciado dentro da minha casa, na casa da minha avó, na verdade. Eu falei, cara, eu não quero seguir esse caminho, sabe? Eu tinha medo de viciar, só que eu cresci com essa sensação de querer fazer parte de algo, e aí eu começo a andar com uma galera que está usando algo, falei, cara, eu não vou ser a única pessoa que não vai usar, que foi quando eu comecei a me envolver com droga. Eu tinha 15 anos, eu comecei a beber, comecei a ir nessas festas, comecei a mentir muito para o meu pai, meus pais não se falavam, então o que eu fazia? Eu falava assim, pai, vou passar o final de semana na casa da minha mãe. Falava assim, mãe, vou passar o final de semana na casa do meu pai. Sumia. E passava o final de semana todo na rua, sabe? E às vezes até ia viajar para a praia. Imagina se tivesse acontecido alguma coisa comigo nessa época. Meus pais achando que eu estou na casa um do outro e de repente estou lá na praia, no hospital. Mas graças a Deus nunca aconteceu nada. Mas eu cresci desse jeito. E meus irmãos, as coisas só pioraram. Eu não sabia de tudo que eu carregava dentro de mim, só que eu comecei a me envolver com isso e querendo fazer parte de algo, eu comecei a mergulhar muito fundo nisso, até que um belo dia, os meus pais descobriram. Eu gosto de contar meu testemunho na frente da minha mãe. Minha mãe é muito engraçada, minha mãe é, nossa, tipo um 007, ela, cara, começou a desconfiar, mãe desconfia, né, desconfia, ela começou a desconfiar que eu estava esquisito, e o que ela fez? Um dia, ela estava do meu lado, e viu a senha do meu celular, ficou de olho assim, viu a senha do meu celular, esperou dormir, pegou meu celular, colocou a senha do meu celular, desbloqueou e mandou todas as minhas conversas no e-mail para o meu pai, do WhatsApp. Aí eu lembro que esse dia eu dormi, eu acordei, e cara, todas as conversas com os meus amigos,
eu sempre fui um moleque muito intenso. Cara, se era para sair e fazer loucura, eu ia ser o mais louco. Se era para sair e fazer coisa errada, eu ia ser o que mais fazia coisa errada. Eu sempre tive isso dentro de mim, essa questão de intensidade. E tinha conversas ali com os meus amigos que eu falava assim: não, mano, eu descobri um jeito novo de usar essa droga aqui. É um jeito que vai dar mais efeito, a gente vai ficar mais... E minha mãe lendo isso a noite inteira. Mano, eu acordei de manhã, minha mãe com o olho vermelho assim de choro e de não ter dormido, uma olheira assim. Aí eu percebi que a atmosfera estava diferente. Eu entrei no carro assim e falei: ixi, velho, alguma coisa aconteceu aqui. E minha mãe quieta me levando para a escola. Aí minha mãe não aguentou, explodiu. Porque não. Começou a falar: porque você está usando droga, você é um drogado. Começou o cara a falar um monte de coisa para mim. Eu falei: velho, o que eu vou fazer? Aí eu falei: você está ficando doida, mãe? É mentira, você está ficando maluca. Cheguei na escola assim, aí aquilo estava na minha cabeça. Eu falei: cara, como é que minha mãe sabe? Né? Ela teve palavra de conhecimento? Não. Como é que aconteceu? Aí eu lembro que eu forjei uma dor de cabeça. Falei para a diretora, falei: putz, estou com muita dor de cabeça, pode ligar para o meu pai? Preciso ir embora. Ligou para o meu pai, eu entrei no carro do meu pai. Mano, aquela mesma atmosfera. Eu falei: velho, meu pai estranho, em vez dele me levar para casa, ele foi direto para o escritório. Cheguei no escritório lá do meu pai é contador. Ele falou: sobe para minha sala. Eu falei: ixi, tá estranho isso aqui. Cheguei na sala do meu pai, estava o meu avô chorando. Meu avô, assim, a cadeira do meu pai, o notebook aberto e uma cadeira aqui para mim. Meu pai falou: senta aqui. Cara, eu vi meu avô chorando. Nunca vi meu avô chorar. Eu olhei para ele assim, ele chorando, e meu pai começou a ler as conversas na minha frente. E ele começou a ler, ele começou a perguntar: o que é isso aqui que você está falando? O que significa aí? Cara, aquilo foi uma tortura para mim. Eu lembro que eu falei: meu Deus do céu, velho. Aí eu lembro que eu fiquei de castigo e foi assim um tempo terrível na minha vida. Mas nesse meio tempo, eu tinha um primo que ele congregava na igreja Nazareno. A gente sempre tem um parente crente, né? Que quando a gente não é crente, a gente não gosta desse parente. Rapaz, Natal era palavra, Ano Novo era palavra, não sei o que lá, palavra. Eu falava: velho, que povo chato. Meu Deus. Aí não sei o que lá, culto. E eu querendo brincar com meu primo, a minha tia levando ele para o culto. E eu cresci desse jeito. Só que eu tive contato com esse primo. E o que aconteceu? Quando eu ia dormir na casa do Caleb, o que acontecia? Eu ia dormir lá de sábado. Domingo de manhã a gente estava onde? Na igreja. Escola dominical. E, cara, nossa, eu odiava estar na igreja. Mas a palavra de Deus foi entrando no meu coração. Cara, toda vez eu ia dormir na casa do Caleb, igreja. Só que eu ia obrigado na igreja. Eu não sentia prazer de estar naquilo. Só que ao mesmo tempo eu tinha que estar, porque eu estava na casa dele e não tinha o que fazer. Até que um dia eu fui em um acampamento. Glória a Deus pelos acampamentos, né? Quem aqui já foi em acampamento de igreja? É bom. É? Se conheceram em acampamento? De acampamento? Alguém mais conheceu a esposa em acampamento, ou o marido? Só vocês mesmo? Top. Ixi, acampamento de igreja, cara, é aquele negócio. Mano, a presença de Deus é absurda em tudo quanto é lugar. Você está tomando água no bebedouro, você começa a chorar. Você vai no culto, você começa a chorar. Você vai dormir, E eu, desse jeito, eu lembro que naquela época tinha estourado Grandes Coisas do Fernandinho. Vocês conhecem? Grandes coisas. Cara, eu lembro que nos cultos, eu era pequenininho, essa música começava a tocar. Eu lembro que toda vez eu ia no mesmo moleque, eu ia lá nesse moleque, eu colocava a cabeça no peito dele, abraçava ele e ficava chorando. Só que eu não entendi o que estava acontecendo. E essa música tocando: grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. E eu chorava. Acabou o acampamento, eu tive muitas experiências com Deus. Só que ao mesmo tempo, saí de lá, falei: não gostei desse acampamento. Porque o que falaram para mim? Vamos no acampamento que vai ter futebol de sabão.
Aí eu cheguei lá, gente, tinha um futebol de sabão, né, Jota? Jota, meu amigo lá da Nazareno, sabe. Futebol de sabão era liberado para os meninos das 2 às 2h10, o resto era culto. Tinha 10 minutos de futebol de sabão, o resto era culto. Devocional de manhã, culto de manhã, não sei o que lá à tarde, culto à noite. Eu saí de lá e falei, rapaz, eu nunca mais volto num acampamento. Só que eu tive algumas experiências com Deus. Metade de mim falava, eu nunca mais volto, e a outra metade falava assim, isso é tudo que eu preciso. E eu comecei a frequentar a igreja, comecei a ir no culto de adolescentes. Só que, cara, eu acho que eu era um dos adolescentes que mais dava trabalho, velho. Pensa num adolescente tribuloso. Mano, eu ia no culto de adolescentes, eu saía do culto de adolescentes, pegava um RG falso e ia para uma balada. Só que eu sempre fui muito escancarado, eu nunca curti ser hipócrita, sabe? Eu estava lá, eu ia para a balada mesmo, e quem quisesse saber, estava sabendo. Se tivesse que postar, eu ia postar. Se tivesse que não ir no culto, eu ia. Mas de certa forma eu ia no culto, porque eu queria estar no culto de algum jeito. Só que eu não tive a coragem de me posicionar e ter uma mudança de vida, por conta de tudo que eu carregava, por conta de querer fazer parte, por conta de querer estar com os meus amigos ali na balada, de querer agradar eles de certa forma, por conta da maneira com que eu nasci. Tinha tudo isso dentro de mim, e era uma maneira com que, de certa forma, aliviava. Aconteceu que eu terminei o ensino médio, e a minha vida sempre foi, eu sempre me cobrei demais, por querer fazer parte. Eu estudava muito, eu tirava notas boas, eu queria mostrar para o meu pai, olha pai, eu não fui um acidente, sabe, dentro de mim tinha um grito, falando, olha, eu sou um menino bom, eu sou uma pessoa, e tirava notas boas, e estudava, e não ficava de recuperação, e, cara, a minha vida inteira foi essa cobrança, até que eu fiz cursinho, em 2016, terminei o ensino médio, fiz 1 ano de cursinho, eu estava meio perdido no que eu queria. Eu lembro que eu terminei o ensino médio falando que eu ia fazer engenharia química, depois pensei em arquitetura, acabou que eu fiz o cursinho lá, fui para fisioterapia, passei na Unesp, cara, que foi o orgulho da vida do meu pai, eu fazer uma faculdade pública, e fui para longe. 2017 foi meu primeiro ano de faculdade. Só um parênteses, eu escolhi a Unesp porque eram 4 anos de faculdade. Eu falei, cara, eu quero terminar logo, mesmo que eu vá morar longe, uma faculdade pública, uma faculdade boa, são 4 anos. Lá em Campinas, na PUC, eram 5 anos, eu tinha passado na Unicamp também para outro curso, que era 5 anos também. Eu falei, cara, eu vou para fora, lá 4, aí no último ano de faculdade, o que acontece? Pandemia, então eu me formei em praticamente 5 anos, não mudou muita coisa, mas foram 4 anos indo lá para a faculdade, e em 2017, que foi o meu primeiro ano de faculdade, eu fui para o acampamento de igreja. Aí eu já estava mais velho, eu estava com 19 anos, já não era mais o acampamento de adolescentes, eu fui no acampamento de jovens, a JNI. Cara, sabe quando você sai do acampamento empolgado? Eu saí queimando do acampamento, falei, nossa, eu vou chegar nessa faculdade, estou indo morar sozinho, estou indo morar longe dos meus pais, eu vou chegar na faculdade e vou arregaçar tudo. Eu estou morando sozinho, eu posso buscar Jesus à vontade na minha casa, posso ler a Bíblia à vontade, vamos fazer alguma coisa lá na faculdade, e comecei com esse pensamento, até que em 2017 eu fui para Marília, estava firme, né, com Deus, pós-acampamento, empolgadaço. Cheguei em Marília, imagina uma cidade, alguém aqui é de Marília? Não? Alguém aqui já foi para Marília? Já foram? Uma galera, levanta a mão de novo, deixa eu ver, ali, vocês conhecem o campus lá, universitário? Não? Conhece? Você conhece lá, né? É terrível aquele lugar, né? Imagina um lugar que só tem jovem universitário e não tem nenhum pai para controlar. Cara, só tem jovem, só tem menino, menina, só tem adolescente, um monte de faculdade. E o campus de Marília, da Unesp, é uma faculdade de filosofia e ciências. Então é muito forte a área da humanas lá. E tanto que da área biológicas 2 ou 3 cursos. Então, cara, é uma coisa assim de ideologia, sabe, muitas ideias, muita droga rolando, muita coisa.
E eu fui para lá, e eu cheguei nesse ambiente. Eu lembro que eu cheguei nesse ambiente e eu comecei, cara, passou 2 semanas, uma semana que eu estava firme. Eu estava lendo a Bíblia todo dia, estava orando, aí não estava voltando para Campinas, não estava congregando em nenhuma igreja. O meu relacionamento com Deus começou a ser afetado. Eu fui abrindo mão de algumas coisas, parei de ler a Bíblia, parei de orar, até que chegou um convite. Meus amigos lá da faculdade chegaram para mim, não, vamos numa festa. Aí eu falei, não vou na festa. Aí não, vamos numa festa, e começaram a me encher o saco, e eu tinha esse negócio de querer fazer parte. Eu falei, cara, quer saber? Se vocês ganharem de mim no videogame, eu vou, senão eu não vou. Aí ganhei deles, pela graça de Deus, ganhei deles. Não fui, só que na semana seguinte eu fui convidado para outra festa, e aí eu fui. E eu cheguei nessa festa de faculdade. Eu já tive um histórico com drogas, tinha problema com bebida. Cara, comecei a me envolver tudo, sabe, novamente. E comecei a beber, e comecei a usar droga, e comecei a me envolver com mulher. Só que já não tinha mais meus pais para me controlarem. Então o que aconteceu? Eu não voltava mais para Campinas. Eu ficava lá 1 mês, minha mãe me mandava mensagem, eu sumia, não respondia. Fiquei 1 mês lá morando sozinho, ia para a faculdade. Gente, eu não sei, de verdade, isso durou uns 2 meses na minha vida. Eu não sei como é que eu fui bem nas provas da faculdade. Eu lembro, olha para vocês terem noção do grau que eu cheguei, e depois vocês vão entender que o que tem acontecido na minha vida é pura graça e misericórdia de Deus. Eu lembro que teve um dia que eu usei tanta droga que eu estava sentado assim no sofá, e eu levantei para ir buscar uma coisa na geladeira. Tipo assim, eu morava em um apartamento pequeno, cara, 5 passos eu esqueci o porquê que eu tinha levantado. Eu falei, eu estava no meio assim do caminho, eu falei, por que eu levantei? Eu estava vivendo desse jeito, só que como eu estava vivendo desse jeito, e eu estava me sentindo mal, porque eu já tive um contato com a palavra, eu queria parar, e eu não conseguia, parecia que era mais forte do que eu mandava mensagem para o meu primo, falava, Caleb, mano, eu não sei o que eu faço, eu quero parar, eu não consigo. O Caleb na época ele estava firme, ele está firme até hoje, eu falo na época porque ele era, nosso grupo assim, ele era um dos únicos firmes. Eu falei assim, Caleb, eu não sei o que eu faço, eu quero parar, eu quero abrir mão disso, eu quero largar essa vida que eu tenho vivido. Cara, enquanto eu estou fazendo as paradas, está sendo mó legal, enquanto eu estou na boate, enquanto eu estou com as meninas, enquanto eu estou doido, é muito legal, só que, cara, chega uma hora que eu coloco a cabeça no meu travesseiro, aí chega uma hora que eu fico sozinho, e aí é que pega. E eu lembro que eu pegava meu carro, e eu ia dirigindo assim, nas estradas lá de Marília. Quem já foi para lá sabe, tem uma estrada que corta praticamente a cidade inteira, e para onde você vai, você pega essa estrada, e tem muito caminhão, é interior de São Paulo, muito caminhão. Eu lembro que eu pegava meu carro, eu acelerava assim atrás de um caminhão, e eu falava, e se eu batesse nesse caminhão? E se eu batesse aqui? Minha vida já não tem propósito. Aliás, eu acho que a minha vida nunca teve propósito. E se eu capotasse meu carro aqui? Eu estava vivendo esse jeito que eu sabia que não era para mim, eu não estava me sentindo bem, ao mesmo tempo eu não conseguia abrir mão, eu não conseguia sair, eu não conseguia renunciar. E eu lembro que eu cheguei no fundo do poço. Cara, eu já não tinha mais amor pela minha própria vida, eu já não acreditava que tinha um propósito para mim, eu já não acreditava em mais nada em relação a ter esperança para mim. Eu estava no fundo do poço, até que teve um dia que, cara, eu olhei para a minha vida assim, e eu comecei a refletir. Eu passei a minha vida inteira tentando fazer parte de algo, eu passei a minha vida inteira tentando provar para mim mesmo e para os outros que eu não era um acidente, querendo fazer parte de algo. Eu me envolvi com pessoas, não consegui. Eu me envolvi com drogas, não consegui. Eu me envolvi com bebidas, eu não consegui. Eu me envolvi com tudo, não consegui. Eu percebi que tudo que eu estava me envolvendo, em todos os lugares que eu estava gastando a minha energia, em todos os lugares que eu estava tentando me envolver ali para de certa forma fazer parte, para me satisfazer, não estava tendo resultado. Até que chegou um dia, cara, que eu falei, mano, quer saber? Nada disso é capaz de me satisfazer.
Eu não consigo me sentir bem, me sentir parte em nenhum lugar que eu tenho frequentado com essas pessoas. Eu não consigo. Aí o Espírito Santo começou a me lembrar das experiências que eu tive com Ele. Na época em que eu ia no acampamento e Fernandinho, grandes coisas, e o Espírito Santo começou a me mostrar o porquê que eu estava chorando naquela época. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Cara, eu não chorava porque estava acontecendo grandes coisas ali naquele templo. Eu comecei a entender que quando essa música era ministrada, era algo ministrado assim ao meu coração. Grandes coisas estavam por vir na minha vida, grandes coisas iam acontecer na minha vida. E aí eu tomei coragem e falei assim, quer saber? Eu vou renunciar a tudo. Eu vou abrir mão de tudo. Eu lembro que no meu apartamento tinha bebidas que eu tinha comprado com os meus amigos. Eu falei, não vou devolver bebida para ninguém, estou jogando fora. Joguei fora. Tinha droga no meu apartamento, joguei fora. Eu tinha me relacionado com meninas, eu mandei mensagem, falei, olha, me perdoa. O Lucas que vocês conheceram não sou eu. Me perdoa se de certa forma eu te toquei. E eu queria falar para vocês que eu estou voltando a ser quem eu sou. Eu pedi perdão, saí de todos os grupos, cara, tudo aquilo que eu sei que era dificuldade para mim, tudo aquilo que eu sei que de certa forma faria com que que alimentasse algo dentro de mim, que poderia ficar forte e me levar para esse lugar de novo, eu peguei e saí. Aí eu lembro que eu abri mão de tudo. E foi quando hoje eu entendo todas essas coisas e consigo passar essa visão para vocês, do que estava dentro de mim, do porquê que eu fazia, desse negócio de querer fazer parte, só que antes eu não entendia. Só que em 2017, quando eu decidi abrir mão de tudo, eu lembro que eu abri a Bíblia e eu escutei, pela primeira vez, Jesus falando comigo assim, da maneira nítida, em João 8, abram aí, João 8, 32. João 8,32. Eu escutei esse versículo em uma música. Eu chamei meus amigos para fazer trabalho em casa, da faculdade, e coloquei uma música lá, e nessa música, o cara falou, João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Irmãos, isso virou uma chave na minha cabeça. Eu lembro que meus amigos estavam tudo lá querendo viver a vida deles e virou uma chave na minha cabeça que eu fiquei desesperado. Eu lembro que essa música estava tocando no videogame e eu voltei assim e dei play de novo, aí passou, eu voltei, dei play, eu falei, gente do céu, vocês estão entendendo isso aqui? Aí os caras, troca essa música crente logo. Eu falei, não, gente, vocês conseguem entender? Vocês conseguem entender? Virou uma chave na minha cabeça. Eu fiquei com vontade de explicar para eles. Eu falei, cara, eu vivi aqui meses na minha faculdade, talvez anos da minha vida, sendo escravo de algo, e eu não conseguia abrir mão. Eu mandava mensagem, eu tentava procurar, eu buscava ajuda de pessoas, e eu não conseguia vencer isso, eu não conseguia me libertar daquilo que me prendia. Eu falei, eu entendi o que é ser escravo de algo, eu entendi o que é querer ser livre de algo, querer sair de um lugar e não conseguir, porque existe algo, uma força, não sei, que me prende. Só que eu comecei a entender em João 8,32 que para eu sair desse lugar, para eu abrir mão disso, para eu conseguir ser livre, não era pelas minhas próprias forças. Talvez eu passei meses tentando e não conseguindo porque eu queria por mim. E aí o Espírito Santo falou no meu coração que eu somente consigo ser livre conhecendo a verdade. E a verdade é alguém. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cara, eu comecei a entender que para eu abrir mão de tudo que eu estava vivendo, para eu ser livre daquela vida de pecado, daquela vida de escravidão, daquela vida sem brilho nos olhos, daquela vida sem propósito, eu precisava me relacionar com Jesus.
E foi quando eu senti ele me chamando para perto. Na época, foi só esse versículo que girou essa chave na minha mente. Só que olha o que diz a seguir, e eu não tinha lido. João 8, 33 e 34. Mas somos descendentes de Abraão, disseram eles. Nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vocês serão libertos? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, todo o que peca é escravo do pecado. Quando Jesus fala sobre escravidão, ele está falando realmente sobre ser preso, ser escravo. E aquilo, de certa forma, foi algo que escandalizou as pessoas que estavam. Como assim, escravo? Eu estou livre, eu estou andando aqui para onde eu quiser, eu consigo trabalhar, se eu não quiser eu não trabalho. Como assim, escravo? Jesus fala: não, todo aquele que vive no pecado, todo aquele que peca, é escravo do pecado. Depois eu entendi, eu falei: cara, eu estava sendo escravo de algo. Eu queria sair e não conseguia. Eu achava que eu estava livre. Sabe, depois que eu fui entender que a verdadeira liberdade muitas vezes consiste em não fazer a nossa vontade. A verdadeira liberdade muitas vezes é eu dizer não para aquilo que eu quero e eu conseguir escolher aquilo que Deus quer para mim, porque muitas vezes aquilo que eu quero não é o melhor, e nós achamos que é o melhor, achamos que somos mais inteligentes que Deus, só que não somos. Quando Deus fecha uma porta e a gente se revolta, a gente precisa ser grato. Quando Deus fecha uma porta e abre outra porta, talvez Ele feche a porta que a gente queria e abre a porta que a gente não queria, a gente precisa entender que tudo que Ele faz para nós é para nos aproximar dEle. E às vezes, se a gente entrar em algum lugar, a gente acaba se perdendo, e aquele lugar vira um Deus no nosso coração. Só que olha o que diz no versículo 35. Vocês lembram que eu falei que eu passei a minha vida inteira querendo fazer parte de algo? Gente, eu li João 8,32, foi o versículo da minha conversão. Eu não li esses versículos seguintes. Olha o que diz em João 8,35. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Glória a Deus. Eu achei o que eu busquei a minha vida inteira. Eu passei a minha vida inteira querendo fazer parte de algo. Querendo fazer parte do quê? Da família de Deus. Enquanto eu era escravo, eu não conseguia ser um membro. Eu não conseguia ser alguém permanente. Mas a partir do momento que Jesus me libertou, eu comecei a fazer parte de algo. E isso mudou a minha vida. E eu lembro que... Vocês lembram que eu falei que eu era o menino mais intenso? Cara, meus amigos da faculdade não botaram fé. Você? O quê? Semana que vem você tá com a gente de novo aí. Passou uma semana, passou 2 semanas, passou 3 semanas, um mês, passou 1 mês, passou 2 meses, e eu comecei a viver minha história com Deus, e nunca mais, cara, nunca mais eu fui o mesmo. Lembra que eu disse para vocês que eu querer fazer parte de algo era porque eu tinha achado que eu era um acidente, eu tinha achado que eu era um incômodo, e eu comecei essa palavra lendo Salmo 139, nesse dia, essa chave virou na minha vida e eu entendi, Salmo 139, versículo 16, tu me viste quando eu ainda estava no ventre, cada dia de minha vida estava registrado em teu livro, cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Isso virou uma verdade para mim, e Deus falou para mim que eu não fui um acidente. Talvez eu possa não ter sido planejado pelos meus pais, mas eu tinha sido planejado por Ele. Aleluia. Glória a Deus.
E por que eu estou compartilhando isso? Porque eu gostaria de dizer para você, você foi planejado por Deus também. Sabe, desde o ventre da sua mãe, todos os seus dias estavam escritos pelas mãos dele, o autor e consumador da nossa fé, o autor da vida, o Criador, o início e o fim, já tinha escrito tudo a seu respeito. Talvez você esteja firme e esse testemunho somente te lembrou daquilo que você viveu com Deus, ou talvez o Espírito Santo está colocando pessoas no seu coração. Não sei se você tem um filho ou se tem um neto, e você tem visto ele viver isso que eu vivi, mas deixa eu te falar algo, eu sou fruto de oração. Alguém sempre orou por mim, alguém sempre estava lá com os joelhos dobrados e falando: Jesus, tira o Lucas disso. O Senhor, Ele responde às nossas orações. Se você está passando por um momento desse, em que você está orando por alguém, cara, não perca as esperanças. Há uma hora que a chavezinha vira na mente, viu? E quando ela vira, ela não volta mais. A gente se arrepende, a gente muda de direção. Então, em 2017, eu comecei um estudo bíblico. E aí eu comecei a viver o meu propósito, o meu chamado. Cara, eu não cresci na igreja, não era filho de pastor, não sou filho de pastor. Minha mãe, graças a Deus, ela foi batizada mês passado. Foram 4 anos ali plantando em casa. O meu pai, ele ainda não é batizado, mas eu não sabia o que era ter ministério. Eu não sabia o que era viver uma vida de ministério. Eu nunca pedi, eu nunca orei: Senhor, me leva para pregar em tal lugar. Eu não sabia, eu achava que era até errado gostar disso. Eu não posso gostar de pregar, né? Que é muito orgulho, muita soberba. Eu tinha isso na minha cabeça, porque eu vivi longe disso. Só que em 2017 eu comecei a viver o meu propósito, comecei a me relacionar com Deus, tanto que hoje as pessoas chegam para mim. Hoje eu sou missionário integral, terminei a faculdade, eu curso teologia, eu tenho vivido integral da obra, tenho pregado em algumas igrejas, tenho viajado por muitos lugares pregando evangelho. As pessoas perguntam para mim: como é que eu faço para descobrir o meu propósito, para viver o meu chamado? Eu falo: velho, faz o que eu fiz lá no começo, assim, ó, dá a mão para Jesus, começa a se relacionar com Ele e deixa Ele te levar para onde Ele quiser. Vai se relacionando com Ele, sabe, como um filho. O reino dos céus pertence àqueles que são como os pequeninos. Pega nas mãos do seu pai e deixa ir. E se tiver que deixar algo para trás, deixa algo para trás. E se tiver que deixar um sonho para trás, deixa um sonho para trás. E se tiver que deixar, deixa. Vale a pena. Vale a pena. E não existe um lugar melhor para você estar do que no centro da vontade de Deus. Não existe. Você está num lugar que você sabe que é um lugar que você está próximo de Jesus. Lá em Salmos, há uma oração que diz que existem montes muito altos, existem lugares muito elevados para a gente se chegar, mas somente um monte tem a presença de Deus, que é o Monte Sião. Cara, não queira estar em lugares altos, elevados, se esses lugares não têm a presença de Deus. Não queira esses lugares, sabe, magníficos aos olhos humanos, mas sem a presença de Deus. Eu estava cheio de trauma e ferida por conta do que eu vivi. E acreditar que tinha um propósito para mim, acreditar que eu poderia ser alguém que faria diferença na vida de pessoas, acreditar que alguém iria escutar aquele menino que só dava trabalho na igreja. Se eu passei por um processo muito difícil, eu lembro que 2017, 2018 e 2019 eu era um imã de profecia. Rapaz, eu ia no monte, Armando Coque, quem que é o loirinho aí que tem uma barba rala? Lembra? Eu. 2017, fui numa conferência, o cara começou a falar coisas que eu estou vivendo hoje. Aí eu lembro que eu chorava. Sabe quem gosta de se mover, sabe que quando você ora e a pessoa começa a chorar, você fala: acertei.
Cara, eu comecei a chorar, acho que aquele cara pensou, acertei. Ele começou a falar que tinha uma unção pastoral, que eu ia ser um líder de jovens. Mano, eu estava chorando desesperado, eu falava, Jesus, eu não quero isso. Eu não quero isso. Naquela época não fez sentido nenhum. É muito fácil olhar para a minha vida hoje e falar, não, realmente há um propósito, realmente é um menino de Deus, realmente foi planejado. Mas hoje, e naquela época, cara, eu comecei a ficar desesperado, porque eu falei, Jesus, eu não quero viver isso. Eu estava conversando não sei com quem ontem, eu falei, cara, estou indo para São Paulo, eu vim para cá de madrugada. Não, com a mãe do Jota. Nossa, pensa numa mãe do coque, meu amigo. Jejum e oração. Rapaz, o Jota só está aqui por causa dela. E eu também. Cara, teve um dia que a mãe dele fez 40 dias, cara, de jejum e oração pela nossa vida. E sem nada, nem suquinho, nem nada. Eu cheguei na casa dela, ela tava isso aqui, ó. Perdeu quanto? Perdeu 39 quilos. Irmãos, a mãe dele literalmente ficou, ela ficou. Foi uma das épocas mais difíceis da minha vida. E, cara, depois que ela compartilhou com a gente, rompeu tudo, né? Falei, tia, muito obrigado. Eu não sabia nem como agradecer. Mas eu estava conversando com ela e eu falei, poxa, está sendo cansativo, eu estou viajando para lá e para cá. E a grande dificuldade, é por isso que eu admiro muito pessoas constantes. É muito tranquilo você não estar em chamas e vir aqui para a igreja. Agora, existem momentos que a gente passa por dificuldades que a gente tem que estar aqui em cima, a gente tem que pregar a tempo e fora de tempo. Existem momentos que a nossa alma está gritando, mas a gente tem que permanecer queimando, porque a gente ama Jesus, esse é o propósito de tudo, e as pessoas estão olhando para nós. É como se a gente não tivesse tempo, não tenho tempo de ficar mais ou menos, eu preciso estar queimando. E ela falou, você não pediu por isso? Eu falei, tia, pior que eu não pedi. Não pedi, mas Jesus me chamou. E eu não consigo viver em outro lugar. Eu já experimentei de tudo nessa vida, né? Só que não existe nenhum outro lugar que me apaixonou e me hipnotizou e me atraiu tanto como na presença dele. Em 2017 foi o ano que eu me rendi. Eu tinha vergonha, eu era extremamente tímido, por isso que eu falo, eu sou fruto da graça de Deus. Eu fui pegar o microfone pela primeira vez, acho que sei lá, em 2019. Cara, para eu orar por alguém do lado, eu lembro que eu fui numa conferência em 2017 e falaram para mim, não, essa conferência, chega uma hora que a pessoa pede para você orar pelo irmão do lado, eu já estava nervoso. Eu falei, não acredito nisso. E ficava assim, quando é que essa hora vai chegar? O que eu vou orar? O que eu vou fazer? Eu tinha vergonha de tudo, eu era uma pessoa extremamente tímida. Por isso que quando Deus me chamou para pregação, eu falei, não é possível. E por isso que eu falo, cara, eu sou fruto da graça e da misericórdia de Deus. Só que em 2017 eu decidi me render. E é aí que é a parte difícil do Evangelho. Chega um momento que a gente tem que se render, gente. Chega um momento que a gente tem que abrir mão de muitas coisas para viver muitas coisas que Deus tem para nós. Chega um momento em que às vezes você precisa abrir mão dos seus sonhos, às vezes você precisa abrir mão daquilo que você almeja, às vezes você precisa abrir mão dos seus medos. Tive que abrir mão de ter medo de falar em público. Tive que abrir mão de ter medo de não dar certo e viver pela fé. Tive que abrir mão de muita coisa. Só que a partir do momento que eu me rendi e me entreguei ao Senhor, tudo mudou na minha vida. Vocês podem se levantar, em nome de Jesus. Em 2020, eu fiz a minha primeira viagem missionária. E em 2020 eu fui para Bolívia. Na verdade, a primeira viagem missionária para outro país.
e eu fui para a Bolívia. E cara, eu cheguei lá na Bolívia, comecei a fazer um monte de trabalho, de evangelismo, de ação social, e não sei o que lá, isso e aquilo. E a gente ia fazer um culto numa Assembleia de Deus lá, uma Assembleia recepcionou a gente. E aí meu amigo pediu para eu pregar. Só que ele pediu para eu pregar indo no ônibus, indo para a igreja. Ele falou: mano, sente de Deus, você que vai pregar. Eu falei: nossa. Aí abriu uma palavra sobre avivamento. Falei: rapaz, vou pregar essa palavra aqui, vai ser top. Cara, eu entrei na igreja, estava lá no fundinho, assim, quietinho. Aí Deus falou comigo: não é sobre avivamento que você vai falar. Aí eu falei: nossa, tá prontinho aqui, vai ser lindo, eu sei que funciona. Deus falou assim: você vai falar sobre sonhos. Eu falei: nossa, o que eu vou falar? Eu falei: não, tá bom. Subi, comecei a pregar sobre a vida de José. Aí eu lembro que eu fiz o apelo. Era uma igrejinha assim, bem humilde, sabe? Assembleia de comunidade, mas aquela igreja estava cheia. E eu fiz o apelo, preguei sobre sonhos e falei: olha, Deus está ressuscitando alguns sonhos aqui. Se você é essa pessoa, vem aqui na frente. Gente, para quem prega, sabe que o apelo é um momento assim, de nervosismo. Você fala: ué, será que vão vir? Será que não vão vir? Não passou 40 segundos, não tinha ninguém. Eu falei: rapaz, estava na carne. Devia ter falado de avivamento. Passou mais 10 segundos, veio a igreja inteira assim na frente. E a galera ajoelhou e começou a chorar. E o Senhor foi tocando assim, foi aquele mover. E eu lembro que nesse dia, Deus falou comigo, Jeremias 1:5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta para as nações. Irmãos, por que eu falei sobre o meu testemunho? Por que eu falei sobre tudo isso aqui? É porque eu não sou uma pessoa especial. Eu sou uma pessoa improvável. E isso que está disponível para mim, está disponível para você também. Sabe, não importa a sua idade, não importa o seu passado, não importa o que você viveu, não importa o que você está vivendo agora. Se hoje você chegou aqui com seu coração meio frio, talvez você tenha vivido muitas coisas com Deus já, mas de certa forma, por conta das circunstâncias, né, você desanimou. Mas eu trouxe essa palavra, sabe, quando a Bíblia diz: traga à memória aquilo que traz esperança. Existe um propósito para a sua vida. Você não está aqui para viver de qualquer jeito. Você não está aqui para viver uma vida sem propósito. Você está aqui para viver algo relevante. Você está aqui para fazer a diferença. Você está aqui para ser luz no seu trabalho. Você está aqui para ser luz na sua faculdade, na sua escola. Você está aqui para ser luz na sua família. Você pode viver a vida da maneira que você quiser, porque Deus ele vai te dar essa escolha. Mas você pode tomar uma decisão de viver algo que vale a pena, de viver algo que talvez até passe de você. Talvez você faça a diferença, você seja relevante e você não seja conhecido na sua vida. Mas daqui a anos as pessoas vão contar: olha, tinha um homem, tinha uma mulher lá na igreja Ministerial of Ômega. Cara, vamos estudar, vamos entender a vida de oração desse homem, dessa mulher. Vamos entender o que ele... Eu quero viver aquilo que ele vivia. Existe esse estilo de vida disponível para você. Pode fechar seus olhos. Vamos orar. Feche seus olhos. Em 1 Coríntios 9, não precisa abrir, pode manter os olhos fechados, versículo 24 e 25 diz o seguinte: Paulo fala assim: vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Sabe, a verdade é que a nossa vida, a verdade é que a vida em si é uma corrida. Só que a pergunta que eu quero te fazer nessa manhã e que você reflita ao longo dessa semana
Qual a direção que você tem corrido? O que você tem olhado e tem visto como a linha de chegada? Você tem corrido para ganhar um prêmio perecível, algo que se passa com o tempo? Ou assim como o apóstolo Paulo diz, cara, você tem corrido para ganhar algo que não se perde com o tempo? Porque quem entrega a vida para Jesus e vive essa corrida para Jesus, entende que Jesus é a nossa linha de chegada. Eu não corro essa corrida para pregar em igrejas, eu não corro essa corrida para ter dinheiro, eu não corro essa corrida para ter portas abertas. O meu prêmio não é esse. Eu corro essa corrida porque eu sei que o meu prêmio está lá no final e é Cristo. E se tiver difícil de correr, se tiver complicado, se eu estiver cansando, se minhas pernas estiverem cansadas, eu consigo olhar para Jesus e falar: não importa, porque vale a pena. Eu não estou correndo por algo que eu posso conquistar durante a corrida, eu estou correndo por algo que eu vou conquistar no final da corrida. Jesus, muito obrigado por essa manhã, Pai.